Veja agora o que a Scania apresentou em seu stand, que, olha, diga-se de passagem, foi um dos mais movimentados do salão. Veja aí. Estandes? E que estandes! Olhem só este aqui projetado minuciosamente pela Scania. Não muito diferente dos demais, mas aqui a equipe pensou em tudo com carinho. Showroom, lounge, restaurante com bar e música, salas de reuniões, entre outros ambientes preparados especialmente para receber clientes e amigos da marca. Durante o salão, a Scania destacou soluções que envolvem produtos, serviços e o motorista, com o objetivo de reduzir o custo total da operação e, lógico, aumentar a rentabilidade dos negócios. E a gente continua na nossa jornada, que está próximo dos clientes, oferecendo soluções e produtos. E como você falou, estamos muito empolgados com a visita dos clientes, trouxemos 3 novos caminhões, 2 novas motorizações, especificamente para a linha rodoviária, que é 450 e 510 cavalos, que vão trazer aí 5% de economia. Trouxemos o Heavy Tipper, que você conhece bem, você dirigiu o nosso Heavy Tipper, que é o fora de estrada que está arrebentando, traz uma economia de até 15% na tonelagem transportada, e soluções de serviço. Se você olhar o nosso stand, sai do caminhão e vai para o cérebro do caminhão, que é a conectividade. E com a conectividade estamos oferecendo 2 grandes serviços. O programa de manutenção com planos flexíveis, que traz uma economia de até 16% na manutenção para os nossos clientes, e o Driver Service, que é um complemento de um tripé de treinamento para o motorista, que vai desde o treinamento tradicional, o uso do Driver Support, que é um sistema que está no nosso veículo, bem como o coaching. E tudo isso associado permite que o nosso motorista consiga entregar uma economia de até 10% no consumo de combustível. Um dos destaques do stand da marca foram os fora de estrada, que vieram ainda mais robustos e potentes. O Heavy Tipper, ele é nada mais do que uma atualização dos nossos caminhões para mineração. Eles são caminhões que vieram com um novo pacote de componentes. Estamos falando de motores, caixas, eixos, suspensão, diferenciais novos que foram demandas do segmento de mineração que a Scania recebeu nos últimos anos, e a Scania fez o lançamento desse novo veículo, dessa nova configuração de caminhão aqui no Brasil no mês de setembro, o lançamento global da Scania Heavy Tipper, e a gente está aproveitando a Fenatran para estar demonstrando isso para os nossos clientes. Com esses 2 novos modelos que vocês estão trazendo para cá, qual é o custo-benefício para quem adquire esse veículo e bota para rodar na mineração? Hoje a gente fala de vários custos-benefícios, mas os principais custos-benefícios que os nossos clientes vão perceber são os caminhões, os veículos Heavy Tipper, eles transportam hoje 25% mais carga do que os atuais caminhões da linha Scania e dos principais concorrentes. Hoje ele tem uma vida útil de até 5.000 horas a mais do que os veículos atuais no mercado de mineração, ou seja, a gente fala hoje um veículo de mineração, ele trabalha por volta de 3 anos. Os caminhões Heavy Tipper, eles trabalharão por volta de 4 anos, 5.000 horas a mais de vida útil do que os atuais caminhões. Isso se traduz, no final, no custo total por operação, em até 15% de economia no custo total operacional dos caminhões Heavy Tipper em relação aos caminhões Scania da linha atual e os nossos principais concorrentes. O custo por tonelada transportada e o consumo por tonelada transportada dele ficou de 11% a 13% menor do que os veículos da linha atual. Perfeito. Agora me fala uma coisa, esse caminhão, como é que é a venda desse tipo de caminhão de segmento aqui no Brasil, o fora de estrada? É uma venda muito técnica, é uma venda muito trabalhada. Hoje a gente fala que o mercado de caminhões fora de estrada pro segmento de mineração, que é o principal foco do Heavy Tipper, ele está por volta de 1.000, 1.100 unidades por ano. Hoje a Scania tem por volta de 30%, 33% de market share desse mercado, e a tendência é que para os próximos anos, de 2018 até 2020, a gente tem um aumento nesse número de segmento dessa frota para até 1.500 unidades.
Os fora de estrada V8 também passaram por atualizações. A Scania ela já tem o V8 há muitos anos rodando, e agora aqui no Brasil, com a nova legislação que entrou em vigor no final do ano passado e foi regulamentado este ano, ela libera a utilização de veículos com até 11 eixos, podendo transportar 91 toneladas. E dentre outras coisas que a legislação prevê e ela fala, a necessidade daquela relação peso-potência. E nesse caso, a potência mínima seria o 520 HP para transportar essas 91 toneladas. E a Scania, com o V8, com o 620, ela entende que vai ser será um motor robusto, um motor com 3.000 Nm de torque, bastante potência, e com isso vai poder transportar essa carga sem nenhum problema e com uma velocidade média operacional bem satisfatória para o transportador. Emílio, o R620 que está aqui atrás da gente, esse caminhão ele é aplicado em que atividades realmente aqui no Brasil? Tá. Quem alavancou, quem trabalhou para conseguir a liberação do CONTRAN foi a indústria de cana, ou seria o segmento sucroenergético. Mas a gente também pode dizer que esse caminhão, ele pode transportar grãos, ele pode transportar batata, mandioca, porque na legislação ele só pode trafegar 100 quilômetros do ponto de carga e descarga. Então, existem outros segmentos que poderão utilizar também esse tipo de composição. A ficha técnica dele, motor? Motor é um motor de 16 litros, 620 HP, 8 cilindros e 3.000 Nm de torque. Outro destaque foi o pós-venda, que se tornou mais acessível e simplificado para o cliente. Explica direitinho como é que esse plano flexível, qual é a facilidade, como é que ele se tornou mais acessível e até mais barato? Começa o seguinte, são alguns pontos básicos. Primeira grande diferença, a gente utiliza todos os dados fornecidos pelo caminhão através da conectividade. Com esses dados nós conseguimos identificar a performance de cada veículo. Com esses dados, nós conseguimos fazer um planejamento de uma manutenção adequada e eficiente conforme a operação de cada veículo. Ou seja, eu posso ter o mesmo veículo vendido, mas ele atua em operações distintas. Um pode parar com 30 mil quilômetros e outro pode parar com 40 mil quilômetros. Depende do esforço, da condição de carga, uma série de fatores que a nossa inteligência por detrás avalia e faz a manutenção. Essa é a primeira vantagem. Segunda vantagem, o plano flexível permite que o cliente só pague o que rodar. Então, no momento de crise, você imagina, o cliente não rodou, não paga plano de manutenção. O cliente rodou, ele paga. Então isso ajuda muito no momento de crise para o cliente fazer a administração do seu fluxo de caixa. E além disso, existe uma grande vantagem que é inédita no mercado. O cliente paga conforme a faixa do consumo de combustível. Quanto menos consumir, menos ele vai pagar. Então sai ganhando em todos os sentidos. Por isso que associando uma manutenção planejada e eficiente, paga por quilometragem, paga por nível de consumo de combustível, no final das contas, comparando com o plano de manutenção tradicional, chega uma economia de até 16%. E por falar em economia, a marca também passou a focar mais na figura do motorista, com o aperfeiçoamento do Drive Service. O Driver Services, como a gente chama, é um serviço focado no motorista, no desenvolvimento, no treinamento, para que esse condutor ele possa ter o melhor consumo, o melhor desempenho do seu veículo durante a sua operação. Só que esse trabalho, ele não é só relacionado a treinamento. Então a gente tem como 3 pilares. O treinamento naturalmente é o primeiro. O segundo é a utilização, é o estímulo para que o condutor utilize o driver support, que a gente costuma dizer que é aquele professor embarcado. Ele é um assistente diário do motorista que está no painel do caminhão. Ele equipa já todos os veículos já há muitos anos. Então a gente estimula o condutor para ele utilizar essa funcionalidade de maneira constante, diária, porque ele está lhe dando dicas de operação e dando recomendações do que não deve ser feito ou do que deve ser feito para ter uma boa condução. Aí entra o driver coaching.
E o coaching é aquela palavra que eu não consigo definir uma palavra tão boa para o coaching do inglês, que é o assessoramento, é o aconselhamento, é o cuidado, é a parceria, é a mentoria. Então, nessa linha do coaching, o driver coaching é um trabalho de aconselhamento, de acompanhamento mensal. E ele trabalha aqueles pontos que ele pode aperfeiçoar. Lembrando que o veículo está conectado. A Scania e a rede de concessionárias, ela tem acesso aos dados de operação dos veículos. Então aqueles dados são enviados ao concessionário, também ao nosso cliente, só que o concessionário ele analisa, o instrutor ele tem conclusões diretas e muito fáceis para ser compartilhadas com o motorista. Então a gente já não fala mais num treinamento com um aspecto puramente técnico. A gente está trabalhando a pessoa, o ser humano, a gente está trabalhando o aspecto profissional. Podemos afirmar então, Baruco, que não adianta você colocar um caminhão, investir no caminhão com alta tecnologia, com alta performance, se você não preparar aquele condutor que vai assumir o volante daquela máquina para poder extrair o máximo dessa máquina, né? É isso mesmo. O motorista ele tem um papel fundamental na redução dos custos, na otimização e no aumento da rentabilidade do transportador. Márcio, e quem veio aqui, a Fenatran, está tendo a oportunidade de fazer uma viagem ao passado. Como é que é essa história, como é que foi esse trabalho que vocês tiveram de resgatar todos esses modelos passados, veteranos da estrada, e está aqui em exposição para o público que visitou a Fenatran? Zé Neto, é um ano tão especial para a Scania esse 2017, com a marca cumprindo 60 anos de história aqui no país, que a gente não poderia deixar de vir para a Fenatran e, além de apresentar as soluções atuais que a gente tem para o transportador, contar um pouco dessa história. Afinal, o transportador, o motorista, ajudou a construir essa história junto com a gente. E nós criamos um espaço especial sobre os 60 anos para contar um pouco essa história. Conversamos com clientes, fãs, motoristas, amigos da Scania para investigar quem tinha caminhões antigos da Scania, bem conservados, ainda usando. E a gente descobriu, primeiro, que tem muito apaixonado por Scania, e segundo, como toda paixão, tem gente muito ciumenta também. Então, a gente está tomando um cuidado gigantesco para trazer toda essa história desse cliente, desse fã da marca e da Scania também aqui para a Fenatran. Nós criamos um espaço especial dos 60 anos para isso, criamos nesse espaço o Bar do Jacaré. Então a gente tem exposto 5 caminhões, desde o L71, primeiro caminhão da Scania vindo para o Brasil, importado ainda, mesmo antes de ser fabricado no país. Caminhãozinho acanhado, pequenininho, né? Totalmente, vamos dizer assim, meio que pré-histórico para hoje, né? Mas que na época era o que era de mais novidade que tinha no mercado. Com que você, na época, a Scania já vanguardista em termos de tecnologia, mas são mundos completamente diferentes, né? Se você comparar 60 anos atrás, o que a tecnologia oferecia, o que o próprio transportador necessitava em termos de resultado e de operação é completamente diferente, né? Então nós temos essa história contada aqui com os jacarés, com os primeiros V8 fabricados aqui no país. Cara chata também. O cara chata, com série 3, série 4, e a gente fez questão de contar junto essa história da Scania com os seus clientes aqui na Fenatran. Toda a gama de produtos e serviços apresentados durante a feira estão alinhados com o conceito global da marca, em proporcionar um transporte ainda mais sustentável.